Nossa primeira pergunta é: quais foram suas primeiras experiências na Biblioteca da Procuradoria e como ela contribuiu em suas atividades dentro da PGE? Comecei a frequentar a Biblioteca da Procuradoria em 1963, logo que fui aprovado no concurso público para procurador do Estado da Guanabara. As salas eram muito grandes, as estantes eram imensas, os corredores entre as estantes eram largos e a localização da biblioteca era no 8º andar do edifício da Avenida Erasmo Braga 118, e ficava a biblioteca numa ala oposta do gabinete do Procurador-Geral. Eu me lembro que eu conseguia ver as lombadas dos meus livros preferidos, cuidadosamente enfileirados, que naquela época eram especialmente obras estrangeiras, de serviços de utilidade pública, que, por conta daqueles litígios que a prefeitura mantinha com o poderoso Grupo Light, que era o titular das concessões mais importantes do Distrito Federal, que eram distribuição de energia elétrica, iluminação pública, telefones, bondes, gás. Então era praticamente uma força enorme que a Light tinha no antigo Distrito Federal, e a prefeitura, num determinado momento, entrou em litígio contra ela e comprou muitos livros, trouxe dos Estados Unidos o Góes, procurador José Xavier Góes de Andrade, trouxe dos Estados Unidos vários livros de serviço de utilidade pública, que eu consultava e conseguia ver as lombadas. Para mim era um prazer enorme frequentar a biblioteca naquela época. Mas eu devo começar a minha narrativa, Tiago, em 1955, quando o então prefeito do Distrito Federal, Alim Pedro, enviou à Câmara dos Vereadores a mensagem 42, em que ele propunha a reorganização dos serviços jurídicos da prefeitura, num texto que foi elaborado pelo procurador Gustavo Filadelfo Azevedo. A mensagem demorou a ser aprovada e, afinal, se transformou na Lei 134, de 27 de dezembro de 1961, se eu não me engano. Antes da unificação, da reestruturação da Procuradoria do município do Distrito Federal, os serviços jurídicos estavam dispersos na Procuradoria-Geral propriamente dita e na Secretaria-Geral de Finanças, onde havia o contencioso fiscal, por um lado, e a Procuradoria de Desapropriações, que era vinculada ao serviço, à Superintendência de Financiamento Urbanístico. Com a unificação, foi gerado o embrião do que é hoje a Procuradoria-Geral do Estado. Como a biblioteca está fazendo 70 anos, ela deve ter sido constituída no ano de 1949. E ela foi constituída no âmbito da antiga Procuradoria-Geral da Prefeitura e teve um nome inicialmente
de José de Miranda Valverde, que fora o procurador-geral da prefeitura no biênio 1930-1932. E olha as lembranças do senhor sobre o dia a dia da biblioteca, como era o ambiente naquela época. Como eu disse a você, eu frequentava a biblioteca e me sentia muito à vontade, muito bem naquelas salas. Era o lugar que eu procurava diariamente, praticamente todos os dias, à tarde. O ambiente era extremamente acolhedor e eu me sentia como se estivesse em casa, naquele local que você conhece pessoalmente e em que é parecido com o lugar que eu mais gostava da minha casa na infância, que era a biblioteca do meu pai. Agora, como me interessava muito por obras de serviço de utilidade pública, quando fui para a Secretaria de Serviços Públicos, como assessor jurídico, procurador do Estado, representando a Procuradoria na antiga Secretaria de Serviços Públicos, lá havia uma biblioteca também de obras de serviços concedidos. E eu trouxe aqui para a biblioteca alguns volumes desses que eu encontrei lá na Secretaria de Serviços Públicos, que iam se perder, dentre eles os contratos, os volumes dos contratos dos serviços concedidos, que vocês ainda devem ter aqui na biblioteca, porque houve uma época em que alguém pretendeu descartar essas obras como elas já não fossem tão importantes. E eu consegui impedir que isso acontecesse. Você, então, deve ter, nessa área de serviço de utilidade pública, os antigos contratos de concessão dos serviços de utilidade pública aqui da cidade do Rio de Janeiro. E as lembranças do senhor sobre os antigos funcionários da biblioteca? Não havia o espírito de equipe que eu acho que eu vislumbro hoje aqui. A Lúcia Fischer era extremamente trabalhadora, mas conduzia o serviço de uma forma muito autoritária. Eu me recordo daqueles tempos de algumas pessoas da biblioteca, inclusive de uma funcionária muito competente que veio do Paraná, cujo nome eu não me lembro, mas que usou uma expressão técnica de biblioteconomia que até hoje eu gosto muito, que é disseminação seletiva da informação. Agora, um dos funcionários aqui da Procuradoria, da Biblioteca da Procuradoria, era um amigo meu de adolescência, fraterno amigo meu, colega de colégio, crescemos juntos, que é o Leandro Conder. O Leandro era assistente jurídico e estava lotado aqui na biblioteca e preenchia, ele tinha uma caligrafia exemplar, parecia do José Carlos Barbosa Moreira. São as duas pessoas que eu conheci que tinham a caligrafia mais bonita. Eram o José Carlos e o Leandro, e dois extraordinários intelectuais. E o Leandro preenchia umas fichas e passava o dia aqui preenchendo essas fichas. Ele depois era um filósofo marxista que se tornou muito conhecido no Brasil. E quando eu fui procurador-geral, em 1986, eu convidei o Leandro para fazer parte, sem custos, qualquer acréscimo de custo, do
conselho da revista da Procuradoria-Geral, que além dele contava com Luiz Roberto Barroso, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, com o Hélio Saboia e a Lucélia Tavares, depois procuradores gerais, com o João Guilherme Sauer, procurador, e com o procurador Augusto Thompson. São lembranças que ficam. E eu gostaria de aproveitar, já que eu estou citando nomes, de citar dois nomes de pessoas com as quais eu tenho muita afinidade. Um da Michele Almeida, que foi bibliotecária aqui, em primeiro lugar no concurso que vocês fizeram no tempo que a Lucélia era procuradora-geral. E outra do Tiago Cirne, de quem eu gosto imensamente. Qual a comparação que o senhor pode fazer entre as antigas e as novas instalações da biblioteca? A denominação atual da biblioteca é uma homenagem à memória do procurador Marcos Juruena Vilela Soto, que faleceu em novembro de 2010, com apenas 47 anos de idade. A biblioteca me parece hoje vibrante, moderna, e a admiração que eu tenho pelo trabalho de vocês é enorme, tanto que doei para a biblioteca a minha estante de direito monetário, que eu espero que seja transferida em breve, até meados do ano que vem, pelo menos, lá para o antigo Convento do Carmo, onde todos vocês vão se instalar, segundo eu espero. E como o senhor avalia a importância da biblioteca dentro da PGE, dentro da instituição? Eu me considero, Tiago, um membro honorário dessa biblioteca. Eu me considero parte dessa biblioteca. E eu me orgulho de ter sido o responsável pela aquisição gratuita da coleção Otávio Tarquínio de Souza, Lúcia Miguel Pereira, que embeleza e enriquece esse ambiente. E, pelo que eu sei, é matéria da sua tese de mestrado. No meu entender, a Biblioteca da Procuradoria-Geral do Estado, tal como ela foi idealizada na década de 1950 pelo Gustavo Filadelfo Azevedo, é um dos mais conspícuos pilares culturais da Procuradoria.